1 Samuel capítulo 25, eu vou ler a partir do verso 26, mas eu quero fazer uma explanação antes do contexto dessa maravilhosa história que revela o coração de uma mulher de Deus da Bíblia, chamada Abigail. 1 Samuel capítulo 25, eu vou ler a partir do verso 26. Bom, a Bíblia conta, fazendo aqui uma contextualização da história, a Bíblia conta que Davi, quando ele estava fugindo de Saul, da fúria, do ódio de Saul, ele se esconde no deserto de Parã, que ficava pertinho da região do Carmelo, e ali naquela região do Monte Carmelo vivia um homem chamado Nabal. Esse homem era um homem extremamente insensato, extremamente maligno, ao ponto da Bíblia se referir a ele como filho de Beliel. Filho de Beliel seria mais ou menos como a gente chamasse alguém de filho do diabo, filho de Satanás. Era a expressão que a Bíblia usa para ele, uma pessoa totalmente descontrolado, desprovido de sabedoria, uma pessoa do mal. Mas ele se casou bem. Ele se casou até porque, bem provavelmente, porque os casamentos naquela época eram arranjados, os casamentos eram arranjados pelos pais. Então, acabou que ele teve a sorte grande e casou com uma mulher chamada Abigail. Mas esse homem, como todos os descendentes de Caleb, ele era um dos descendentes de Caleb, era um homem próspero, um homem rico, e tinha muitas ovelhas, na qual eles pegavam aquelas ovelhas, e eu lembro você que as ovelhas, além de serem usadas naquela época como carne, como alimento, também eram usados como a maior commodity, não sei se eu posso falar assim, de vestimentas. Então tinha muito valor naquela época a lã da ovelha, e tinha muito valor a carne da ovelha, e tinha muito valor para os sacrifícios de adoração e de louvor que todo mundo tinha que fazer naquela época. Aquele homem era um homem extremamente próspero, e certa vez ele leva, ou melhor dizendo, os seus servos, os seus criados, os seus funcionários, levam as ovelhas para pastarem no lugar distante, encontram com Davi e seus soldados. A Bíblia diz que aqui já mais de 600 homens seguiam a Davi, e Davi protege aqueles servos de Nabal, não permitem que bandidos do deserto viessem roubar a propriedade de Nabal, não permitem que aconteça algo de violência contra os servos de Nabal. Ou seja, aqueles soldados cuidaram de Nabal, mesmo Nabal sem saber, cuidaram dos servos de Nabal. E aí, certa vez, Davi, fugindo de Saul, passa perto lá da casa de Nabal, a 1,5 km mais ou menos, e pede aos seus soldados, alguns deles, que vá até Nabal e peça um pouco de comida, um pouco de bebida, um pouco de subsistência para os seus soldados. Chegando lá, meu irmão, Nabal, que era um insensato, um ignorante, uma pessoa do mal, despreza Davi, dizendo assim: quem é Davi? Quem é esse cara? Davi já era o homem mais conhecido daquela terra, era o herói do povo, então ele sabia quem ele era, ele desprezou literalmente, despreza Davi. E quando os soldados voltam e contam que, além de não dar nada do que ele pediu, desprezaram Davi, Davi ficou furioso. Davi manda os soldados dele levantar as espadas, e ele faz um juramento na raiva. Por isso que nós não podemos tomar nenhuma decisão quando estamos com raiva. Diga amém. Não se pode tomar decisões quando estamos com raiva, atrapalha o nosso raciocínio.
Davi vira para os soldados e fala: todo mundo levanta a sua espada, nós vamos lá na casa de Nabal, vamos matar todos que estão ali, vamos destruir toda aquela terra, porque Nabal foi totalmente errado comigo. Eu cuidei das propriedades dele, eu cuidei dos servos dele, e ele me trata desta forma, com desprezo, com ignorância. Os servos de Nabal ficaram sabendo disso, correram para Abigail, que era uma mulher totalmente oposta de Nabal, sábia, prudente, inteligente, mulher que tinha contato com Deus. E Abigail toma a iniciativa de tentar apaziguar os ânimos. Como é que ela faz? Ela pede para que alguns dos seus servos, ela junta alimento, muito alimento, mais do que Davi pediu, pede para um dos seus servos ir na frente dela para levar os alimentos, pensando assim, às vezes já apazigua o coração, e depois ela mesma chega, se coloca de joelhos diante de Davi, e impede Davi de fazer aquele morticínio, né? Matar tanta gente, um verdadeiro genocídio com a casa de Nabal. E ela usa uma expressão aqui, na sua sabedoria, na sua prudência, que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu vou ler a partir do verso 26 e 27, a expressão está no 28 e 29. Agora, pois, meu senhor, Abigail está falando com Davi, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, fostes pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente, verso 27, que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida de teus inimigos, este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. Graças a Deus pela palavra de Deus. Essa expressão que ela usa no verso 28, no verso 29, é uma expressão tão forte, tão poderosa. Essa profecia que essa mulher de Deus lança sobre Davi, que após a morte de Nabal, a Bíblia diz que Nabal morre pouco tempo depois, ela se tornar viúva, ao se tornar viúva, casa-se com Davi. Não é Davi que matou ele não, Nabal ficou doente, foi ferido por Deus, por alguma doença, por alguma enfermidade, morreu, e ela se casa com Davi. Essa mulher cheia de sabedoria usa uma palavra profética poderosa na vida de Davi. Pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor. Se você tem uma caneta aí, circula essa frase. O Senhor te fará casa firme, o Senhor te fará uma família firme, o Senhor te fará uma empresa firme, o Senhor te fará um projeto firme, o Senhor te fará filhos firmes, o Senhor te fará uma casa firme, porque você peleja as batalhas do Senhor. Que frase poderosa em Deus, que profecia fantástica que ela lança sobre Davi. E a Bíblia diz que Davi, ouvindo isso, ele para, ele não destrói Nabal, ele é impedido pela sabedoria. Eu gosto de frisar a sabedoria, não sou eu, a Bíblia frisa muito a sabedoria de Abigail, porque Abigail, além de salvar a casa dela, além de salvar os servos dela, além de salvar a sua própria vida, ela impede Davi de agir na vingança e não na justiça. Davi, que até então só estava agindo na justiça, e o povo de Israel estava sabendo, ele poderia agir nessa, por ímpeto, na raiva, agir na vingança, e Deus usa Abigail para impedir Davi, mas usa com essa palavra. Veja, Davi, até agora suas batalhas têm sido as batalhas do Senhor, não vá para uma batalha que não é do Senhor.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Não vá para uma batalha que não é do Senhor. Se você agir por vingança, você não estará cometendo uma batalha pelo Senhor, você não estará fazendo a justiça do Senhor, você estará agindo segundo a sua própria altivez, segundo a sua própria soberba, segundo o seu orgulho ferido, e não vai dar certo. Sabe, irmãos, uma vez perguntaram para Abraham Lincoln, aquele presidente, o mais famoso presidente dos Estados Unidos, se ele estava do lado, se ele lutava as batalhas, se Deus lutava as batalhas dele, se Deus estava do lado dele, se ele estava do lado de Deus, corrigindo aqui, perguntaram, Abraham Lincoln, você está do lado de Deus? Ele falou assim, a minha preocupação é Deus estar do meu lado, porque Ele sempre está certo. Eu e você precisamos ter essa preocupação nas nossas lutas, nas nossas batalhas diárias. As batalhas, elas acontecem e sempre acontecerão. Não tem como fugir das guerras, não tem como fugir das lutas diárias que nós enfrentamos ou devemos enfrentar constantemente. Tem dia que as lutas são menores, outras as lutas são maiores, mas não tem como fugir disso, faz parte da vida, é do contexto não só do cristão, mas do homem, da mulher. Agora, nós podemos escolher as batalhas. Sabe, irmãos, há dois exemplos na Bíblia de dois homens honrados, de dois homens sérios, de dois homens que fizeram a obra de Deus, que se deram mal quando lutaram uma guerra que não era deles. Primeiro é o rei Josias, homem de Deus, restaurou muita coisa no reino de Israel. O rei Josias, a Bíblia diz que ele foi um dos melhores reis, mas um dia, o faraó estava atravessando, porque precisava para atacar a Síria, estava atravessando o território de Israel, com seu exército para atacar a Síria. Josias falou, eu estou bem demais da conta na fita, está dando tudo certo, vou pegar o meu exército, vou enfrentar esse faraó. E o faraó pediu, eu só quero passar, minha batalha não é com você, minha luta não é com você. E ele falou, não, eu vou enfrentar você, porque se eu vencer você, eu vou ficar famoso. E Josias parte para a guerra, e a Bíblia diz que ele morre nessa batalha. O outro exemplo que a Bíblia traz é Josafá, outro homem honrado, usado por Deus, um bom rei, mas que teve o erro de se aliar com a casa de Acabe, que era o rei de Israel do norte. Josafá era rei só de Judá, e a Bíblia diz que Acabe chama ele para uma guerra contra o Ramote Gileade, o povo de Gileade. E Acabe, ainda sabendo que o povo de Gileade queria matar o rei, ainda passou a lábia em Josafá, diz assim, Josafá, você vai se vestir como rei, eu vou entrar na batalha como soldado. Acabe, se vocês não conhecem a história, eu vou fazer um resumo. Acabe era aquele rei maligno que enfrentou Elias por diversas vezes, e Acabe entra na batalha como soldado e morre na batalha. Os soldados de Ramote Gileade atacam Josafá achando que era Acabe. Eles descobrem, Deus livrou ele por amor a ele, mas a Bíblia diz que essa guerra, essa batalha foi humilhante para Josafá, porque ele perdeu uma batalha que ele não precisava perder. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Deus não tem compromisso com as batalhas que não são dele. Vou repetir, Deus não tem compromisso com as batalhas que não são dele. Se você trava uma batalha que não é a batalha de Deus, Deus não tem compromisso com você. O compromisso de Deus
é primeiramente com a sua santa palavra, com a sua santa vontade e depois com você. É por isso que precisamos saber quais batalhas são da vontade de Deus ou não. Quem está me entendendo, diga um amém aí forte. Irmãos, aí eu estava pensando, como é que eu vou identificar, né? Porque eu, Fábio, eu não quero entrar numa batalha, eu não quero dar uma de Josias, e entrar numa batalha que vai me levar à morte. Poxa, o Fábio foi um homem de Deus, pregou não sei aonde, fez isso, acolá, de repente perdeu essa batalha e ficou feio. Não, eu não quero entrar numa batalha que não é de Deus. Eu quero travar batalhas que são do Senhor. Então eu estava tentando buscar um texto na Bíblia, pensando e refletindo e orando para Deus me dar um texto na Bíblia que me mostrasse qual era o interesse de Deus nas batalhas dele. E eu me lembrei, foi o texto que veio no meu coração, é um texto que Deus tem me usado para pregar muito nesse segundo semestre. Não precisa abrir não, Josué 1 do 5 ao 10, do 5 ao 9. Porque as batalhas, quando são da igreja, quando é do Israel, de Deus, é mais fácil da gente identificar. Vocês estão entendendo? Quando a gente se envolve nas batalhas que são da igreja, é fácil de identificar. É ou não é, irmãos? Qual é a batalha da igreja? Não conformar com esse século, contra o pecado, não é isso? Qual que é a batalha da igreja? É contra o sistema maligno, contra as hostes malignas, contra os principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso e que agem na região da maldade. Mas como é que eu vou identificar que a minha luta que eu quero travar, eu, Fábio, vem de Deus? Aí me vem esse texto, porque foi Deus falando com uma pessoa. Deus não falou essa mensagem para o exército de Israel, Ele falou para Josué. Por mais que Josué estava indo como comandante do exército, essa mensagem foi para ele. Então Deus aparece para ele e fala: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e corajoso para cumprir tudo aquilo que eu determinei através de Moisés, através da sua lei. Nela você vai meditar de dia e de noite, e você não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda. Aí você vai ser bem sucedido, vai ser próspero em tudo que você fizer. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espante e nem te assuste, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos lá. Primeira coisa que eu entendo, referência. A palavra de Deus para Josué foi sempre voltada para uma referência. Não foi da cabeça, tinha uma referência. Ninguém pode te resistir, como fui com Moisés, serei contigo. Moisés era a referência. A lei que Moisés te deu, a terra que eu prometi dar aos seus pais e a Moisés. A primeira coisa que você precisa entender, meu irmão, qual é a referência da batalha? Quem é a sua referência pessoal? É importante o cristão ter referências. Não é à toa que a Bíblia institui desde o começo profetas, sacerdotes, líderes, juízes, reis. Referência. Você precisa ter uma referência na tua vida até para dizer: olha, você não deve fazer isso. Olha, na minha opinião, não sei. Olha, vamos orar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Referência. A segunda coisa que eu vejo aí é ser forte e corajoso. Coragem. As lutas que Deus quer que você trave são aquelas que exigem de você coragem, ousadia, intrepidez. Não somos daqueles que retrocedem, não somos daqueles que andam para trás, não somos aqueles que são dominados pelo medo, não, nós somos dominados pelo amor de Jesus, que lança fora todo medo. E olha, irmãos, por esse texto eu vou fazer uma afirmação para você: ter coragem, ser forte, é uma ordem, não é um pedido, não é uma sugestão. Verso 9 de 1 Josué, capítulo 1, verso 9, ele diz assim: não te mandei eu estou te mandando.
Aí vem a terceira coisa: eu preciso obedecer a palavra do Senhor. A minha batalha, a minha luta, para ser a luta do Senhor, ela precisa estar em consonância com a palavra de Deus. O que está fora da palavra de Deus, Deus também não tem compromisso. Vou dar um exemplo. Eu estou lutando, aqui eu estou lutando para ganhar uma concorrência, um exemplo simples, e tem um outro empresário concorrendo comigo, então eu vou orar para Deus matá-lo. Deus manda um raio. Tem encontro com a Bíblia isso? Diz comigo, não. Então Deus não tem compromisso com isso. O apóstolo Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedires mal, para esbanjar em vossos próprios prazeres. Quando é para esbanjar em seus próprios prazeres, esqueça. Quando é para satisfazer a concupiscência, que é a vontade pecaminosa da carne, esqueça. Deus não tem compromisso. Vocês estão entendendo, irmãos? Veja, irmãos, é importante nós sabermos se a batalha é do Senhor ou é minha. Porque se for minha, eu posso perder ou posso ganhar. Agora, se for de Deus, é certeza que eu vou ganhar. Porque do Senhor é a guerra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí eu termino voltando para a profecia de Abigail. Porque quando eu pelejo a batalha do Senhor, o que a profecia fala? E aí eu termino dizendo qual é e por que eu e você precisamos ter em nossos corações a vontade de pelejar as batalhas que são do Senhor. Primeiro, porque a minha casa se torna firme. Porque a minha família se torna firme, porque os meus filhos se tornam firmes, é um compromisso de Deus para comigo. Vocês estão entendendo ou não? Tem compromisso de Deus espalhado na Bíblia, meu irmão, você sabia disso? Tem compromisso de Deus espalhado na Bíblia. Quando ele diz lá em Isaías: toda arma forjada contra você não prosperará, está dizendo que é herança dos escolhidos, é um direito que dele procede. Toda língua que ousar contra você, tu a condenarás. São direitos que Deus nos dá, e um desses direitos é ter a casa firme. Então levanta a sua mão e diz assim comigo: eu vou batalhar. Irmão, fala forte, vai, você aí de casa também: eu vou batalhar as batalhas do Senhor, e a minha casa será firme. Depois ela fala: não se ache mal em ti por todos os teus dias. Olha outra promessa. Quando eu batalho as batalhas do Senhor, a promessa de Deus é: não vai se achar mal em você. Pode achar mal contra você, mas em você não. Vocês estão entendendo? Sua casa vai ser um lugar de paz. Seu coração vai ser um lugar de alegria. Sua mente vai ser debaixo do senhorio de Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? E a outra promessa que ela fala aqui no verso 29: a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor. Ela quis, de uma forma poética, dizer assim: você vai se tornar uma decoração no Senhor. Quando eu era menino, ia muito na casa da minha avó e da minha bisavó, que elas moravam no interior de São Paulo. Hoje minha bisavó já foi, mas minha avó mora aqui em Goiânia, pastora da Fonte inclusive, e ela tinha aquelas cristaleiras antigas. Acho que a cristaleira dela que era da mãe dela, da minha bisavó, acho que é do início do século passado, e lá tinha uns patinhos feitos de, não é, que vem do elefante, é porcelana, marfim, hoje já nem faz isso mais, obrigado coronel, marfim, e eu olhava aqueles patinhos de marfim, eu quero brincar com esse negócio.
Sabe, irmãos, parece que criança gosta de brincar com aquilo que quebra. É ou não é? Se for de plástico, ele nem quer passar perto. Já viu isso? Se for um negócio simples, então deixa para lá. Mas aquele negócio de argila, aquele negócio, e quanto mais antigo, mais a criança quer brincar. Já viu isso? Então eu queria brincar com aquele patinho de marfim. Aqueles patinhos, era um patinho, o macho, a fêmea e os filhotes. E toda vez que eu ia pegar, eu ouvia um não da minha bisavó, da minha avó e da minha mãe. E aí eu tentava de novo, não, não, não. E aí eu tentava de novo, não, não, não. Aí até nas outras férias, que era sempre nas férias que eu ia para lá. E tentava de novo, não, não, não pode. Não, não, não pode. Irmãos, se você for na casa da minha avó hoje, você vai ver os patinhos de marfim até hoje lá. Por que você contou essa historinha? Eu vou explicar agora. É isso que Abigail quis dizer. Você vai estar nos feixes do Senhor, estendido. Toda vez que alguém tentar vir contra você, tentar pegar e te quebrar, Deus vai dizer, não. Deus vai dizer, não toque. Deus vai dizer, se afaste. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando, olha a profecia que Abigail fez, que chega até nós hoje, como discípulos de Davi que nós somos, se somos servos de Jesus, somos ligados à raiz de Jessé, que é Davi, porque que Jesus é a raiz de Jessé, Jesus é descendente de Davi, Jesus é o leão da tribo de Judá, então eu tenho por direito essa herança, você tem por direito essa herança, quando alguém vir tocar em você, a profecia está aí. Deus vai dizer, não, não toque, não mexa, não derrube. Eu lembro quando soldados vieram contra Jesus para prendê-lo em Getsêmani. João conta um detalhe, eu termino com isso, irmãos. João conta um detalhe muito interessante. João diz que aquela tumba, são mais de 40 soldados, vêm na direção de Jesus para prendê-lo, guiado por Judas. Estavam lá 10 homens além de Jesus, 10 não, 11 homens além de Jesus, 12, ainda tinha Marcos 13, então é bem capaz de tinha mais gente. A Bíblia diz que eles chegam para prender Jesus, mas eles não iam prender só Jesus, eles iam prender os outros também, ao ponto que Pedro usou uma arma. João usa um detalhe, Jesus pula na frente, e quando Jesus pula na frente, olha para os soldados e fala assim, quem vocês vieram prender? Ele, Jesus, ele diz, sou eu. A Bíblia diz em João que eles caem no chão, e eles levantam de novo, quem vocês vieram prender? Jesus, já falei que sou eu. Aí eles levam Jesus preso. Nesse inteirinho, os discípulos saíram correndo, Jesus pulou na frente, para que nenhum dos seus viessem ser perdidos. Quando a gente luta a batalha de Deus, o Senhor Jesus pula na frente. Jesus vai pular na tua frente. Você crê nisso?